preventivo, uma resposta prometida. O Irão garante que vai retaliar ao assassinato de um general seu por parte dos Estados Unidos. Analistas receiam consequências devastadoras e imprevisíveis. Euronews Noite, bem-vindo. 3 dias de luto e a promessa de uma resposta implacável contra os Estados Unidos. O Irão garante retaliação pelo assassinato de Qassem Soleimani. A situação pode piorar na Austrália. Espera-se o aumento das temperaturas e ventos fortes quando há mais de 200 incêndios ativos. Rally Dakar tem o tiro de partida no domingo pela primeira vez na Arábia Saudita, um país denunciado por organizações de defesa dos direitos humanos. 3 dias de luto e a promessa de uma resposta implacável contra os Estados Unidos. O Irão garante que não vai tardar a retaliação pelo assassinato de Qassem Soleimani, número 2 do regime iraniano. O Pentágono anunciou reforço da presença militar no Médio Oriente com 3.000 homens. Os destroços do veículo onde seguia Qassem Soleimani junto ao aeroporto internacional de Bagdad atestam a violência do ataque aéreo lançado pelos Estados Unidos. O general iraniano, que era considerado na prática como um dos homens mais poderosos do Médio Oriente, morreu juntamente com Abu Mahdi al-Muhandis, o responsável pelas forças paramilitares xiitas no Iraque. O general Esmail Ghani é a figura do regime que vai substituir o agora mártir Soleimani. A onda de choque que invadiu o Irão não tardou a ganhar forma de resposta. A vingança, promete-se, será implacável. Os movimentos de resistência no Iraque, na Síria, no Líbano e em todo o lado estão de luto por Soleimani e querem vingança pelo sangue derramado. O Ayatollah Ali Khamenei fala mesmo em Soleimani como o símbolo internacional da resistência. O Irão mergulhou em 3 dias de um luto que não vai dissipar-se tão cedo. Qassem não era apenas um combatente, ele representava a esperança dos oprimidos de todo o mundo. Neste mesmo dia, vários Qassem Soleimanis a nascer. O presidente norte-americano escreveu no Twitter que Soleimani foi responsável pela morte de milhões de pessoas e que já devia ter sido abatido há muito tempo. Israel apoiou de imediato a decisão de Trump. França e Alemanha apelam à contenção. Como não podia deixar de ser, o que sabemos da reação de Donald Trump sabemos-lo através do Twitter. Numa série de publicações, o presidente americano escreveu que o general Qassem Soleimani matou ou feriu milhares de americanos e foi direta e indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, incluindo manifestantes no Irão. Mesmo que o Irão não o admita, Soleimani era odiado no país e devia ter sido abatido há muitos anos. Um discurso muito idêntico ao do primeiro-ministro israelita. Qassem Soleimani é responsável pela morte de cidadãos americanos e de muitas outras pessoas inocentes. Ele estava a planear mais ataques. O presidente Trump tem todo o mérito por agir rapidamente e de forma decisiva. No Líbano, o líder do Hezbollah deixou bastante claro que o grupo xiita pretende continuar o caminho de Soleimani e garantiu que os assassinos criminosos do general iraniano terão o castigo certo. Da Europa chega a posição do governo francês com apelos à moderação. Sim, acordamos num mundo mais perigoso. A escalada militar é sempre perigosa. É perigosa em todas as frentes. Por isso é que França procura sempre condições para a estabilidade e vai continuar a fazê-lo. A Alemanha apontou responsabilidades, mas também falou em mitigar o contexto. A ação americana é uma reação a uma série de provocações da responsabilidade do Irão. Estamos num patamar perigoso nesta escalada. Cabe-nos a nós ajudar a acalmar a situação com prudência e contenção. Os soldados alemães que estão ainda no Iraque, onde dão formação aos militares locais, receberam ordens para não saírem das bases onde se encontram. A Euronews falou com a especialista em assuntos do Médio Oriente, Beatriz Iubero, que nos deu a sua visão sobre o incidente.
As tensões entre os Estados Unidos e o Irão têm aumentado nas últimas semanas, com o Iraque a ser o palco para ataques de parte a parte. Jornalista especialista no Médio Oriente, Beatriz Iubero, explica que as consequências deste último golpe de Washington, que matou em Bagdade o líder das tropas de elite iranianas, ainda são difíceis de prever. Há uma situação delicada com todo o processo nuclear. Os Estados Unidos também nas últimas semanas impuseram novamente sanções ao Irão. Portanto, o que se pode esperar novamente por parte do Irão são ataques possivelmente em bases americanas na região. De hecho, hay que recordar, Estados Unidos mantiene a 5.000 efectivos. Devemos recordar que os Estados Unidos ainda mantêm 5.000 soldados em solo iraquiano, embora haja anúncios do Pentágono de que podem retirar metade deles num curto prazo, ainda há 5.000 efetivos em solo iraquiano. Estão também no Iraque as forças Quds, que são forças iranianas, portanto, se houver algum tipo de resposta, ela será no Médio Oriente. A estratégia de Washington surpreende os analistas por causa das consequências que pode ter na desestabilização de uma região ainda marcada pelo terrorismo do Daesh. Estados Unidos não só ha cargado contra os iraníes nos últimos meses, também ha cargado ou ha dejado. É preciso lembrar que os Estados Unidos não só agiram contra os iranianos nos últimos meses, como também deixaram os curdos na Síria, de alguma forma à mercê do governo turco de Erdogan. Todos têm sido um ativo muito importante na luta contra o Daesh e estão ativos no território contra o Daesh, como era o caso de Soleimani. A pergunta dos analistas é o que é que os Estados Unidos estão a fazer com a sua estratégia de matar agentes que têm lutado contra o Daesh há anos e que estão vivos e ativos no território contra o Daesh. E esse era o caso do general Soleimani. É certo que havia dúvidas e pesava uma sombra sobre ele e sobre as suas possíveis atividades contra os Estados Unidos no Iraque, mas foi um ativo muito importante com as suas forças na luta contra o Daesh. Importante como sus fuerzas, o movimento popular na luta contra o Daesh no território. O ataque surpresa dos Estados Unidos teve impacto nos principais mercados financeiros, em particular de crude. O barril de Brent, para entrega em março, chegou a estar cotado nos $68,1, um aumento de quase 4% em relação ao dia anterior e um máximo desde setembro. O barril de West Texas Intermediate chegou a subir 3,74% para os $63,47, o valor mais elevado dos últimos 7 meses. Os mercados bolsistas tiveram reação contrária e cederam à aversão dos investidores ao risco. As principais bolsas europeias encerraram no vermelho e Wall Street registrou desvalorizações. O inferno vivido na Austrália pode piorar. As temperaturas poderão aumentar nos próximos dias e complicar ainda mais o combate à terrível onda de incêndios no país. Na Austrália, centenas de pessoas foram retiradas das praias pela Marinha e dezenas de milhares foram obrigadas a partir esta sexta-feira por se esperar o aumento das temperaturas e ventos fortes numa altura em que mais de 200 incêndios continuam ativos. Trata-se de um dos maiores processos de evacuação da história australiana. Milhares já fugiram das áreas costeiras em risco, criando engarrafamentos em alguns pontos. Os bombeiros escoltavam comboios com pessoas que tiveram de fugir, com os incêndios a pôr em perigo a circulação rodoviária e a levar mesmo ao corte de estradas. Nos estados de Vitória e Nova Gales do Sul foi declarado estado de emergência. Só esta semana morreram 10 pessoas nestas duas regiões. As autoridades de Vitória dizem que há quase 30 desaparecidos. Há outras regiões da Austrália afetadas, entre elas a Tasmânia. Um professor de Ecologia da Universidade de Sydney, Chris Dickman, dizia ao Sydney Morning Herald que quase 500 milhões de animais, entre aves, répteis e mamíferos, terão provavelmente morrido só em Nova Gales do Sul. E há espécies que não estão a ser contabilizadas. O cenário é desolador e devastador. Cerca de 5 milhões de hectares de floresta foram transformados em cinza. Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 1.400 casas foram destruídas. O fumo dos incêndios está a deteriorar a qualidade do ar e transforma o dia em quase noite. No domingo tem início mais uma edição do mítico Rally Dakar. Com os continentes europeu e africano há muito. Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Com todas essas turbulências que nós já estamos enfrentando no ano de 2020, eu gostaria de ler um texto para vocês
e a palavra de Deus ela tem resposta, e ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mateus 24:3 vai ser uma leitura extensa, porém essa vai ser a minha única fala. Uma leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Vou repetir: vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu vos pronunciei a vós. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda: ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como um relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se reunirão os abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade nos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira: quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas.
Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos os eventos se realizem. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava uma vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse a hora, viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Amém? Esteja preparado, esteja preparada para a vinda do Senhor, porque se Ele não voltar, nós podemos ir. E como disse Jesus: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem és? Gostaria que você estivesse se preparando em comunhão com Deus, em oração, buscando a face do nosso Deus, tendo comunhão particular com Ele. Gostaria que você, esse é o meu desejo para mim e para você, é a minha luta, é a minha busca, que estejamos lendo a palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus ela nos fortalece. E também o jejum separa nós dos nossos desejos carnais. Ele nos dá força para dizer não para o pecado. O conjunto dessas coisas, oração, jejum e leitura da Bíblia, te faz forte para você estar de pé. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que não esperais. Graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.